Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu acho que eu vou estar meio baqueadinho, porque hoje de manhã eu acho que avisaram para vocês, lá em casa está todo mundo pisteado. E aí, por isso que também nós estivemos presentes hoje de manhã. Mas vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Mesmo assim, vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículos de 1 ao versículo 12. Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. A oração de Paulo pela igreja de Colossos. E desta oração nós podemos extrair algumas coisas muito importantes para nós. Vendo o pedido de Paulo em favor dos colossenses, mas também vendo a gratidão que Paulo tinha em favor desses colossenses. Nesta oração nós vemos tanto um agradecimento quanto também pedidos. E esta oração então nos direciona a também orarmos, o que pedirmos, e também a razão de nós agradecermos a Deus pelas nossas vidas, pela vida da igreja, dos nossos familiares e assim por diante. Então vamos ler esse texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Senhor. Então, Paulo estava com Timóteo e ele escreve à igreja na cidade, a igreja que estava localizada na cidade de Colossos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então, até o versículo 8, nós vemos as razões para a gratidão de Paulo a respeito da igreja. E agora, a partir do versículo 9, nós começamos a ver os pedidos de Paulo por esta igreja. E aqui já um aprendizado muito importante para nós. Nós nunca podemos deixar de agradecer por aquilo que nós temos. Seja em casa, na nossa família, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, em todos os lugares. Deus ele nos ensina a pedirmos, nós podemos pedir a Ele. Mas os nossos pedidos nunca podem ser pedidos motivados por um coração ingrato, que deseja sempre mais, mas não reconhece aquilo que temos. Paulo começa a pedir, depois de demonstrar a sua gratidão por tão grandes coisas que Deus já havia feito naquela igreja. Então ele diz: pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Evangelho do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Bom, então, como eu disse no início, eu quero meditar com vocês a respeito da gratidão de Paulo em favor dos colossenses e o pedido dele a favor dos colossenses. Nós vemos aqui que Paulo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quando é que Paulo agradecia. Ele começa o texto dizendo que sempre dava graças a Deus pela vida dos colossenses. E aqui vem para nós esse aprendizado. Nós precisamos sempre agradecer a Deus, como já disse, por aquilo que temos. Agradecer a todos os dias que nós acordamos, há motivos de gratidão a Deus. Todos os dias, quando nós vamos dormir, há também motivos de agradecermos a Deus. E muitas vezes nós nos tornamos pessoas ingratas exatamente porque nós não pensamos, não raciocinamos o tanto que Deus já fez por nós, o que Deus já fez na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa igreja e assim por diante. Porque se nós começarmos a analisar, nós veremos que todos os momentos há motivos de nós agradecermos a Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, o que vem para frente, nós podemos ser desafiados a pedir muitas coisas. Por exemplo, nós podemos olhar para esta igreja e ver que aqui há muitas coisas a melhorar, tanto de estrutura quanto também de nós mesmos, pessoas. Mas ainda assim, há razão para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez no nosso viver. Assim também é na nossa casa. Quando nós olhamos para nossa esposa, nós homens, podemos encontrar inúmeros motivos, de repente, para pedir a Deus que tenha misericórdia, e vice-versa. A esposa pode olhar para o marido e assim também, e pais para os filhos e filhos para os pais. Mas se nós tivermos um coração sincero diante de Deus e analisarmos o nosso viver, com certeza nós teremos inúmeras razões e muito mais razões para agradecer a Deus. E é interessante que Paulo, ele agradece, qual o motivo da gratidão de Paulo, se você observar aí no texto, Paulo vai agradecer mais especificamente por duas coisas. Pela fé que eles tinham em Cristo Jesus e pelo mútuo amor deles em Cristo Jesus. Aqueles homens creram em Cristo Jesus. E aqueles homens, os seres humanos, melhor dizendo ali, englobando todos, aquelas pessoas que estavam ali em Colossos, eles aprenderam a amar uns aos outros com o amor de Cristo Jesus. E essa era a principal razão da gratidão de Paulo. Porque, meus irmãos, nós podemos caminhar aqui nessa terra, melhor dizendo, nós vamos caminhar aqui e nunca seremos perfeitos. Algumas pessoas conseguirão ser melhores do que outras. E quando eu digo melhores, vamos dizer assim, como cidadãos. Alguns vão conseguir vencer os seus pecados, os seus vícios, muito mais do que outros. Algumas pessoas vão chegar no final da vida capengando. Mas se elas têm uma fé verdadeira em Cristo Jesus e conseguem amar como Cristo amou, isso é sinal de que o Senhor Jesus habita nelas. E por mais que elas sofram toda essa vida, capengando, não conseguindo lutar como deveria contra os seus pecados, mas ao final da vida, nós podemos dizer que essa batalha já foi vencida. E um dia nós encontraremos todos juntos, sem pecados, e estaremos todos juntos para uma vida eterna e uma vida agora em paz com o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o maior motivo de gratidão que nós precisamos ter no nosso coração, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa família, é se eles de fato creem no Senhor Jesus. Se eles de fato amam uns aos outros. E a base, é importante nós vermos a base desse amor que eles tinham, que Paulo diz aí que é a esperança que está preservada nos céus. É uma outra coisa que é importante nós pensarmos, porque o que nos impulsiona a amar o próximo não é aquilo que o próximo tem ou aquilo que o próximo é para mim. A base para nós amarmos uns aos outros é a esperança que está preservada nos céus para nós, ou seja, de que um dia nós estaremos juntos.
Então eu sou capaz de olhar para o meu irmão imperfeito e ele é capaz de olhar para mim como um ser humano também imperfeito. E nós somos capazes de nos amar mutuamente. É essa esperança que nós temos de que um dia todos os nossos problemas serão resolvidos, que o pecado que habita em nós será arrancado de nós, é essa esperança que me impulsiona e que me motiva a amá-los, como vocês são e vocês me amarem como eu sou. Eu não estou dizendo que para aqui nós usarmos aquele argumento, você tem que me amar do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo. Não, não é para isso. Até porque eu já ensinei para a igreja que esse é um tipo de jargão que o crente não deveria ter. Porque nós fomos chamados não para ser iguais a nós mesmos, nós fomos chamados para ser iguais a Cristo Jesus. Então o crente que caminha e não quer mudança de vida, não arrancar de si os seus problemas, os seus defeitos, os seus pecados, aquele crente que diz, não, eu sou assim mesmo e todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, ele ainda não entendeu o que é ser crente. Eu preciso todos os dias lutar contra mim mesmo. Eu preciso todos os dias olhar no espelho e dizer para aquele reflexo que eu vejo ali, você é meu pior inimigo. O mal que habita em mim é o meu maior desafio de vencer dia após dia, e eu preciso fazer isso. Então eu não estou dizendo isso para dar justificativos ou carta livre para alguém dizer assim, não, então eu posso ser do jeito que eu sou e todos têm que me amar. Não. Eu estou dizendo isso para que quando nós estivermos juntos com as outras pessoas, com os nossos irmãos, que enfrentam dificuldades de lutar contra a sua própria natureza, ainda assim nós podemos amá-lo. Isso nos impulsiona a olhar para o nosso cônjuge e não ver nos defeitos dele algo para justificar que ele seja o meu inimigo. Porque muitas vezes marido e mulher estão em casa como dois inimigos, atacando um ao outro por causa dos seus pecados. Mas todos nós somos pecadores. E o que deve nos motivar então a amar é essa esperança de que um dia esse mal que está em mim, que muitas vezes eu não consigo vencer, embora eu lute contra ele, um dia vai se resolver. E um dia, de fato, nós poderemos amar uns aos outros sem defeito. Mas esse dia ainda vai chegar. Porque, por enquanto, nós ainda somos imperfeitos. E é importante, irmãos, vermos também nesse texto como é que esse amor verdadeiro, que é motivado por essa esperança, que veio por meio da fé em Cristo Jesus, o que isto produz? Quando você olha aí para o texto, nós vamos ver no versículo 6, que Paulo diz que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha, nós vimos que a consequência deste amor verdadeiro era a produção de frutos, tanto ali no meio deles, quanto também em todo o mundo estava acontecendo. Ou seja, todos aqueles que quando ouviram a palavra de Deus e entenderam essa palavra corretamente, começaram a viver em amor uns com os outros. E isso começou então a produzir frutos não só em Colossos, mas em todos os lugares onde esta palavra havia sido ouvida e entendida. Meus irmãos, para que a igreja frutifique, para que o seu lar frutifique, não é necessário inteligência grandiosa, não é necessário estrutura grandiosa, não precisamos ser uma mega igreja ou coisa do tipo. O que precisamos é entender corretamente a palavra de Deus,
que nos impulsiona a amar uns aos outros e amarmos de verdade uns aos outros. E então isso começará a produzir frutos significativos ao nosso redor, na nossa região e em lugares onde nós jamais poderíamos imaginar. Eu não esqueço de uma vez que eu fui para uma cidade na Bahia. Eu fui com um professor meu. Eu era seminarista ainda. E quando ele viajava, às vezes ele levava um seminarista para dirigir para ele, né, e revezar o volante. E ele me chamou para ir numa cidade chamada Cabralha. A Bahia tem uma cabralha lá na praia. Aí quando ele falou Cabralha, eu falei, opa, eu vou. Aí ele falou assim, mas não é lá na praia não, lá no interior da Bahia. Eu falei, não, tá bom, eu vou também. E vamos. E fomos para essa cabralha no interior da Bahia. E aí chegamos lá, era um ex-aluno dele, que era pastor em Cabralha. E essa cabralha, ela tinha outras congregações ali perto. E ele disse que tinha uma igreja num povoadozinho, aqui em Goiás nós chamamos de currutela. Então aquela currutela ali que tinha em torno de 600 habitantes, ou um pouco mais do que isso. E disse que tinha uma igreja lá, uma igreja presbiteriana. E nós fomos. E detalhe, a Cabralha, uma cidade com mais de 15 mil habitantes, se eu não me engano, acho que era mais ou menos isso, uma igreja boa, uma igreja grande. E nós fomos para essa currutelazinha chamada Bela Sombra. E no caminho não tinha asfalto nem nada, um tanto de terra. Chegamos lá nessa currutela chamada Bela Sombra, um nome bonito, né? Quando a gente chega, um templo, uma igreja presbiteriana, um templo gigantesco, grande. Falo gigantesco, vocês vão imaginar muito grande, mas assim, maior do que esse daqui. Dava quase 2 desse aqui. Uma cidade de 600 habitantes. Nós entramos na igreja, uma igreja bonita, simples, mas bonita. E eu fiquei interessado por aquilo. Perguntei quantos membros que tinham ali. E então o pastor que estava lá conosco disse que tinham em torno de 300 membros. Eu falei, 300 membros? Mas quantas pessoas tem nessa currutela? Tem em torno de 600 e poucos membros. Eu falei, mas é a metade da pessoa. Aqui não tem boteco, não prospera boteco aqui. E eu comecei a ficar abismado com aquilo. E aí o pastor continuou prosseguindo, ele prosseguiu, dizendo, não, detalhe, esta igreja foi quem implantou a igreja de Cabralha, quem implantou a igreja da cidade tal, e começou a enumerar o tanto de igrejas que aquela igreja de uma currutela de 600 pessoas tinham plantado. E todas as vezes que eu olho para esse texto e falo como que o amor da cidade de Colossos produzia frutos dos irmãos ali, eu lembro disso. Que não importa se nós estamos em uma capital, se nós somos uma mega igreja, o que somos, para produzir frutos assim. O que importa é se de fato nós entendemos a palavra de Deus, amamos uns aos outros, e somos gratos diariamente por tudo aquilo que Deus já fez entre nós. Você já agradeceu a Deus hoje? Já olhou pelo que Deus tem feito na sua vida, já fez na sua vida, nesta igreja, e já deu graças a Deus por isso? Porque se nós não tivermos feito isso hoje, nós já começamos o dia errado. E se não fizermos isso diariamente, nós estamos vivendo de maneira errada. Agora, ser grato por tudo não significa que eu não posso pedir nada. E Paulo agora ele vai começar a pedir. Paulo ouviu o que Deus tinha feito para com a igreja de Colossos. E depois de ouvir, ele os inclui em suas orações, agradecendo a Deus, mas ele não para aí. Ele começa a pedir. Mas tem uma outra coisa aqui, agora nos pedidos de Paulo, que também pode nos ajudar muito a corrigir algumas coisas que nós pedimos. Porque geralmente nós somos muito materiais. Ou egoístas demais, ou materiais demais. Porque
geralmente nós oramos por nós mesmos. Com exceção daqueles irmãos da igreja que têm o dom mesmo de intercessão por outras pessoas. Porque um dos dons do Espírito é esse, de intercessão. Então, tirando os irmãos que têm esse dom de intercessão, geralmente os demais são muito egoístas no que pedem. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, que o Senhor me faça isso, que o Senhor faça isso. Senhor, abençoa a igreja. Abençoa a minha família. Só isso. E muitas vezes o que nós pedimos também são por coisas materiais. Senhor, que o Senhor aumente o meu salário, que o Senhor ajuda. Às vezes as crianças podem pedir, Senhor, o Senhor ajuda meu pai a ganhar mais, para a gente ter aqueles brinquedos aqui em casa. Senhor, que o Senhor possa fazer com que eu passe no vestibular, E geralmente nós pedimos por coisas assim. E nos esquecemos, meus irmãos, que estas coisas aqui são passageiras. Não estou dizendo que nós não podemos pedir por isso. O que eu estou dizendo é que se a nossa mente ficar focada somente nessas coisas, nós podemos viver a vida inteira frustrados. Porque muitas vezes Deus pode ter para nós a pobreza durante essa vida. Assim como Deus, em muitas situações, a vontade dele, o propósito dele, foi a perseguição para algumas pessoas ao longo da história da igreja. Os apóstolos foram perseguidos. Paulo foi perseguido. Paulo foi açoitado, preso, apedrejado, sofreu um naufrágio. Esse foi Paulo, esse que está escrevendo aqui. Se o almejo da vida dele fosse estar bem nesta vida, ele teria sido um dos mais frustrados do mundo. Volto a dizer, não que seja errado pedirmos por coisas assim. Mas além disso, ou melhor é pedirmos por coisas que têm valores eternos. Porque se nós pedirmos essas coisas, haja o que acontecer aqui, ainda assim nós estaremos bem. E é isso que Paulo vai nos pedir, vai nos mostrar aqui. O que ele pedia para a igreja? Ele não pedia para que aquela igreja fosse abastada, para que aquela igreja fosse uma igreja repleta de dons, para que aquela igreja fosse notada, para que aqueles irmãos não fossem perseguidos. Não. O que Paulo pede? Observe aí. Paulo vai pedir, versículo 9, ele diz que, olha, não cessamos de orar e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Pleno conhecimento da sua vontade. Eles ouviram a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, ouviram e entenderam. Agora Paulo pede que esse entendimento cresça mais e mais ao ponto de transbordar. Por quê, meus irmãos? O que vai nos fazer feliz aqui nesta vida não são as coisas que nós desejamos, mas é termos consciência se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Como eu disse para vocês, Paulo, ele foi perseguido, foi açoitado, foi apedrejado, sofreu um naufrágio. Mas é interessante, quando nós olhamos a trajetória de Paulo, quando Deus o chama, lá em Atos ainda, que Deus fala com Ananias, Cristo fala com Ananias, dizendo, Ananias, Paulo vai vir para sua casa. Ananias desespera, fala, Senhor, você está doido, o cara está perseguindo todo mundo, você vai trazer ele aqui. E Jesus diz, olha, fique tranquilo, Ananias, porque esse homem, eu tenho um propósito na vida dele. Eu quero que esse homem entenda o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Então, quando Deus chamou Paulo, foi para que ele entendesse o quanto importava sofrer pelo nome dele. E Jesus o envia aos gentios a pregar o evangelho. E em Atos, no capítulo 20,
quando Paulo está se despedindo das igrejas, Paulo estava em uma cidade chamada Mileto, e ele manda chamar os presbíteros da cidade de Éfeso. Não tinha como ele ir lá em Éfeso mais, mandou chamar os presbíteros. E Paulo diz para os presbíteros o seguinte: olha, estou despedindo de vocês, eu fiz assim, assim, assado, vocês precisam fazer isso, cuidado com isso, tal. Explica tudinho para eles. E fala, agora eu estou indo. Eu não sei o que me aguarda. Exatamente, eu não sei o que me aguarda. Mas eu sei que é cadeias e prisões. Mas não tem problema, porque o mais importante é que eu cumpra aquilo para o que Deus me chamou. Quando Paulo está em Antioquia, depois disso, e vai para Jerusalém, os irmãos falam: Paulo, Deus mostrou para nós que você vai ser morto. E Paulo fala para eles: meus irmãos, por que vocês estão chorando? Isso faz aumentar meu sofrimento, eu preciso ir. E Paulo vai. E esse é o homem, meus irmãos, que escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 9, dizendo que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser exaltado quanto humilhado. Posso estar doente ou ter saúde. Eu aprendi a viver assim, na fartura ou na escassez. E ele diz no Filipenses capítulo 4, versículo 3, um versículo muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, quando nós aprendemos a vontade de Deus para a nossa vida, não é as feridas da batalha que vai nos fazer sofrer. Quando eu entendo que eu preciso lutar pelo meu casamento, porque Deus não quer o divórcio, não é a possibilidade da dor, do sofrimento que eu vou ter que enfrentar, de mudança de mim mesmo, de se ajudar mutuamente, entre outras coisas, que vai me impedir de fazer isso, ou vai me fazer triste. Não é. Porque se eu fizer assim, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Não pense vocês, jovens, que lutar por um caminho de santidade, tirar da nossa vida os ídolos e do nosso coração e as coisas que muitas vezes nos fazem desejar coisas aqui nessa vida, que vai fazer vocês sofrer. Não é. Melhor dizendo, vai fazer a gente sofrer muitas vezes. Lutar com essas coisas vai nos fazer sofrer. Mas como eu disse, a dor da batalha, ela nunca será maior, meus irmãos, do que a dor do remorso de não ter enfrentado a batalha, mas de ter fugido dela. Com Cristo nós podemos enfrentar tudo que for necessário, havendo sofrimento, mas como eu disse, esse sofrimento não vai ser maior do que ter evitado aquilo que eu deveria fazer. Porque quando eu estou dentro da vontade de Deus, não importa o sofrimento, o consolo do Senhor sempre vai ser maior do que o sofrimento. Portanto, transbordar do conhecimento de Deus. Agora, como que esse conhecimento é adquirido? Paulo vai mostrar aí para nós que ele diz: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, é interessante como que a palavra de Deus, ela trata a respeito da sabedoria. Eu tenho um livro que eu gosto muito, leio ele, de vez em quando eu leio novamente, ou então algumas partes. Chama Homens Sábios, Sabedoria, né, em Provérbios. Um livro muito bom, muito prático. E uma coisa que ele trata ali para nós é que, geralmente a gente tem a ideia de um homem sábio, um senhor de cabeça branca, barba grande, branca, já idoso, que tem palavras que admiram a gente, né? Quando você vai pedir um conselho, ele te dá umas palavras bonitas, ou um filósofo. Se a gente fosse olhar por aí no dia a dia, talvez vocês poderiam dizer que sábio é um Cortella, um Pondé, ou qualquer outro filósofo dos nossos dias por aí.
Quando você ouve palavras sábias, eloquentes. Mas sabedoria na Bíblia é muito diferente disso. Quando a gente olha para Provérbios, a sabedoria está em temer a Deus em primeiro lugar, ter temor de Deus, e por conta desse temor, procurar descobrir o que Ele quer, qual que é a vontade dEle, e então aplicar na nossa vida. Sabedoria está mais em atitude do que em palavras. Portanto, você pode ser uma pessoa simples, que de repente não sabe articular palavras, mas ser o homem mais sábio do mundo, segundo as Escrituras. Porque você pode compreender bem as coisas e tomar decisões de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, Paulo, ele vai nos dizer que é importante a gente fazer isso. Eu preciso temer a Deus e buscar essa sabedoria que é fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque fazendo assim, eu vou cumprir a vontade de Deus, e cumprindo a vontade de Deus, e essa é a razão de nós procurarmos compreender a vontade dEle, Ele vai nos dizer aí, para que a gente tenha uma vida agradável a Ele. Olha o que Ele vai dizer. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, versículo 10, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, é interessante porque o propósito de Paulo pedir que a gente cresça em conhecimento, é para que a gente viva para o inteiro agrado do Senhor. Só que uma coisa que nós temos no nosso coração, que vai de encontro com isso, que choca com isso. Nós queremos viver para o nosso agrado. Quem aqui que tem como meta de vida viver para outro, para uma causa maior do que nós mesmos? Não precisa levantar a mão, não. Eu estou dizendo isso porque de repente você pode ser insincero com você mesmo, de repente levante a sua mão. Porque vamos cair na real. Se a gente analisar o nosso viver, aquilo que a gente deseja, não existe ninguém maior do que nós mesmos. No fundo, a gente quer viver para a gente. Eu sei que talvez aí tenha alguma mãe que possa até pensar assim, não, pastor, eu vivo para meu filho. Raciocina bem. Muitas vezes, tudo aquilo que a gente luta pelos filhos, no fundo, é uma satisfação nossa também. Não é só por ele. O maior desafio, talvez um dos maiores desafios nossos, meus irmãos, seja viver não para nós, mas para algo que seja maior do que nós. Estava assistindo um filme esse final de semana, né? Foi até interessante, né? Como é que Deus frustra os nossos planos, né? Esse final de semana eu precisava escrever um TCC, porque eu preciso terminar logo outra graduação que eu estou fazendo. Precisava escrever um TCC e falei assim, olha, vou dedicar agora, a escrever esse negócio, né? E até tinha ligado para o Mateus para dar o estudo hoje de manhã, porque eu viria na escola, mas não ia dar o estudo, né? Para não ter que preparar antes, ter tempo de escrever isso. Aí Deus mandou um rotavírus lá em casa, e final de semana, quinta, sexta, ontem e hoje, eu e Luciana ruim, né? Aí quando você está de cama, né, não consegue escrever nada, não consegue estudar, não consegue fazer nada, vai fazer o quê? Vai assistir filme, né? Aí eu fui assistir filme. Eu e a Luciana assistimos um monte de filmes esse final de semana. Mas foi interessante que tinha um desses filmes, uma frase de uma mulher que diz que o pai dela era militar e ela cresceu na base militar. E ela decidiu ser militar também, porque ela aprendeu que aquelas pessoas ali, eles viviam por algo maior do que eles mesmos, que era o seu país. Eu achei interessante isso.
Alguém que está disposto a ir para a guerra e não abandona a guerra, mesmo sabendo que pode morrer, ir para a linha de frente, porque ele está vivendo por algo que é maior do que ele mesmo, o seu país. Meus irmãos, será que nós estamos dispostos a fazer isso por Cristo Jesus? Será que nós estamos dispostos a viver a nossa vida não para nós mesmos, mas por Cristo Jesus? E isso é algo que tem mexido comigo, porque uma das coisas que é muito bom de ser pregador é que quando você vai preparar para falar, a palavra te confronta demais. E de repente você tem que falar uma coisa que você, ao analisar, você não consegue viver. Você olha, gente, onde que eu estou? O que eu estou fazendo? E talvez se eu não tivesse que pregar isso, eu não teria analisado a minha vida e visto que eu que estou falando a vocês tenho vivido para mim mesmo. E não tenho parado para pensar o quanto isso me faz mal. Porque as razões das minhas angústias, dos meus choros, dos meus momentos de tristeza, não tem a ver com a realidade que eu estou vivendo, com o que Deus fez para mim, ou o que eu gostaria. Não, tem a ver com eu estar querendo viver para mim mesmo. No Salmo 37, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não é que Ele vai te dar o que você deseja, na verdade não é isso. É porque quando você olha para o Senhor e fala: Senhor, eu vou viver para o seu agrado. Se for para eu morrer pelo Senhor, eu estou aqui. Se for para eu enfrentar esse sofrimento pelo Senhor, eu estou aqui. E eu quero fazer isso. Quando nós buscamos esse tipo de coisa, quando nós nos agradamos de viver assim, o nosso coração automaticamente vai ser agradado. Por que eu estou dizendo isso para você, meus irmãos? Porque quando você olha aí para o versículo de número 10, você pode pensar: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. A gente pensa assim: poxa, a gente não pode viver para nós? Pode, mas você vai ser um eterno frustrado. Não se engane. No final da sua vida, se você ainda puder raciocinar no dia da sua morte, você vai olhar para trás e vai dizer assim: poxa, eu podia ter feito tudo diferente. Não se engane, essa é a realidade. A gente pode viver para agradar a gente, mas essa é a realidade. Mas quando eu vivo para agradar o Senhor, Ele agrada o meu coração. É Ele que satisfaz o meu coração. É só Ele. E quando isso acontece, Paulo também pede para sermos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. O que Paulo pede é para que eles continuem então conhecendo, que eles vivam e que Deus fortaleça eles, que Deus dê condições a eles, que eles tenham alegria e dando sempre graças a Deus para viverem desse jeito. Meus irmãos, quero resumir tudo dizendo para vocês que ao olhar para a oração de Paulo, nós podemos perceber que as nossas orações, elas devem partir sempre de corações gratos a Deus por aquilo que Ele já fez. E existem coisas muito excelentes para nós pedirmos, mais do que as coisas materiais. E é o que Paulo nos ensina aqui. Portanto, meus irmãos, eu sei que você, como eu disse no início, pode olhar para a sua família e ter muita coisa para reclamar. Dos seus filhos, do seu cônjuge. Vocês, filhos, reclamarem dos seus pais. Podemos reclamar dos nossos irmãos lá dentro de casa. Vocês, crianças, adolescentes,
Às vezes pode ter os pega para capar com os irmãos de vocês lá, as brigas. E às vezes reclamarem disso. Nós podemos reclamar da nossa igreja, de coisas que poderiam ser diferentes. Mas, meus irmãos, que o nosso coração nunca seja ingrato, porque pode ter muitas coisas em qualquer lugar que poderiam ser melhores. Mas o que o Senhor já fez por nós é motivo de muita gratidão. E nós devemos todos os dias agradecer a Ele. Portanto, comece a... Tire o foco. Se você não tem visto isso, tire o foco das coisas ruins. Comece a procurar coisas boas para que você possa agradecer. Comece a analisar as pessoas ao seu redor, em qualquer âmbito da sua vida, não por aquilo que eles poderiam ser de melhor, mas por aquilo que eles já são. Me lembro de um conselho em que numa igreja que não é aqui, tá? Deixar bem claro, mas em outro lugar que eu sempre chegava na hora de conversar sobre o que tinha feito, o que não tinha sido feito, um fulano pegava e falava assim: olha, você trouxe tudo que você fez, mas eu gostaria que você dissesse o que você não fez. E um colega, num dia, pontuou muito incisivo para ele. Mas por que você quer me avaliar, você quer falar de algo que eu não fiz? Por que ao invés de elogiar ou de agradecer por aquilo que foi feito, você quer focar naquilo que não foi feito? Olhe pelo prisma bom das coisas. Isso nos dá gratidão. Então, comece a pensar assim, a fazer assim. E, meus irmãos, comece a pedir por coisas excelentes. Pense nisso. Peça a Deus por conhecimento para a sua vida. Peça a Deus para transformar a sua vida. Ore para que Deus capacite, para que Deus fortaleça o seu cônjuge, os seus irmãos. Ore para que eles tenham conhecimento, para que eles consigam fazer a vontade de Deus. Porque fazendo assim, eu tenho convicção de que nós seremos pessoas melhores, mais gratas, mais felizes e com certeza nós vamos frutificar onde quer que nós estejamos. Seja aqui, na nossa casa, no nosso trabalho ou em qualquer outro lugar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor imensamente por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem nos abençoado de uma maneira tão extraordinária que nós não podemos, de forma alguma, ter um pingo de ingratidão no nosso coração. Quero então agradecer ao Senhor por isso, por esta igreja, pelas famílias que aqui estão. E pedir ao Senhor que o Senhor ajude a cada um. Que cada um aqui, ó Deus, possa crescer no pleno conhecimento do Senhor. Que possa discernir a sua vontade, ter força para tomar a decisão de fazê-la. Que cada um aqui, ó Deus, possa buscar viver de acordo com a tua vontade para agradar o Senhor. Que o Senhor seja a maior razão do nosso viver. Que a gente possa viver para algo que seja maior do que nós mesmos, que é o Senhor. E assim, ó Deus, nós encontrarmos a alegria, a gratidão e, de fato, algo que tenha sentido para a nossa vida. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.